Eu, Alfa Cael da Alcateia da Rocha Carmesim, por meio deste, rompo todos os laços com você, Elara. Ele trovejou, sua voz um golpe físico que me fez tremer os ossos. Minha rejeição. Estava acontecendo não na dignidade silenciosa de uma câmara privada, mas aqui, no centro do grande salão, com centenas de olhos, brilhantes, lupinos e impiedosos, fixos em mim. A marca prateada de companheiro em meu ombro, antes uma fonte de orgulho ardente, agora parecia uma marca de vergonha, sua luz tremeluzindo fracamente enquanto suas palavras martelavam o último prego no caixão do meu valor. Ele não apenas me rejeitou, ele estilhaçou a própria essência do meu ser, deixando os pedaços irregulares espalhados pelo chão frio de pedra para todos verem. Risadas, agudas e cruéis como vidro quebrado, irromperam dos membros da alcateia reunidos, ecoando o vazio que acabara de ser esculpido em minha alma. Meu mundo, antes vibrante com a promessa de amor e pertencimento, acabara de se dissolver em um pesadelo monocromático de humilhação pública. Espere, antes que a próxima revelação se desdobre. Se este mistério já o cativou, conte-nos de onde você está acompanhando esta história. Para garantir que você não perca reivindicações inesperadas, laços rompidos ou despertares sob a lua, assine e fique por perto. Agora, de volta à cena. Meu olhar permaneceu fixo em Cael, o homem que eu amava desde crianças, o alfa que deveria ser meu destino. Seu rosto, normalmente uma tela de força e calor, era agora uma máscara de fria indiferença. Ao lado dele, brilhando em um vestido cor de sangue derramado, estava Lyra, a fêmea beta cuja ambição era tão afiada quanto suas garras perfeitamente aparadas. Seu sorriso irônico foi minha ruína. Foi uma curva triunfante e venenosa dos lábios que me disse que aquilo não era apenas uma rejeição, era uma execução meticulosamente planejada do meu espírito. Risadas, agudas e cruéis como vidro quebrado, irromperam dos membros da alcateia reunidos, ecoando o vazio que acabara de ser esculpido em minha alma. Meu mundo, antes vibrante com a promessa de amor e pertencimento, acabara de se dissolver em um pesadelo monocromático de humilhação pública. Você não é mais reconhecida como filha desta matilha, continuou Cael, com a voz desprovida do calor que eu outrora acarinhara. Seu sangue ômega é uma mancha que não podemos mais tolerar. De agora em diante, você servirá. Limpará o chão, esfregará as panelas e consertará as roupas daqueles que um dia chamou de seus pares. Você ganhará seu sustento ou será expulsa para a selva. Entendeu? As palavras tinham a intenção de me quebrar, de me forçar a me ajoelhar numa torrente de lágrimas e súplicas. Mas algo dentro de mim, uma centelha de desafio que eu não sabia que possuía, se recusava a se extinguir. Ergui o queixo, a coluna endireitando-se, mesmo com o coração partido. Minha voz, quando soou, foi um mero sussurro, mas carregava o peso dos meus sonhos despedaçados. Eu entendo, Alfa. O título era o único respeito que eu lhe daria. O homem, o amigo, o companheiro, ele se fora. As risadas se intensificaram, uma cacofonia de escárnio que me seguiu enquanto eu era despida de minhas belas roupas e recebia uma túnica áspera de serva. Os sapatos de couro macio que eu usava foram substituídos por cinelos finos e gastos. Meu cabelo, antes cuidadosamente trançado com feixos de prata, foi amarrado sem cerimônia com um pedaço de barbante. Fui apagada. Elara, a pretendente do Alfa, estava morta. Em seu lugar estava um fantasma em farrapos. Os dias que se seguiram se transformaram em um ciclo monótono de trabalho extenuante e tormento implacável. Acordei antes do sol nascer, com o corpo dolorido por dormir em um fino catre de palha em um quartinho minúsculo e sem janelas nos aposentos dos criados. Minhas mãos, antes macias e habilidosas no bordado, ficaram ásperas e calejadas por causa dos sabões fortes e da esfregação sem fim.
Eu era invisível, uma sombra que esvoaçoava pela casa da matilha, com a cabeça baixa e os olhos fixos no chão. Os membros da matilha, encorajados pela crueldade do alfa, se deleitavam com a minha humilhação. Derramavam vinho acidentalmente no chão recém-lavado, zombando enquanto eu limpava a bagunça deles. Deixavam suas botas enlameadas para eu engraxar, suas roupas rasgadas para eu consertar. Lyra era a pior. Ela me convocava para as tarefas mais triviais, com os olhos brilhando de malícia enquanto me observava trabalhar. Ela erguia a mão, agora adornada com a pulseira de noivado que Kael me dera um dia, e a admirava enquanto eu estava de joelhos esfregando a larina. Cuidado, Ômega, ela ronronava, com a voz carregada de falsa preocupação. Você não vai querer sujar as pedras com a sua sujeira. Cada provocação era um novo corte na minha alma já ferida. Mas a cada insulto, aquela pequena centelha de desafio dentro de mim ficava mais forte, mais ardente. Eu não os deixaria ver minhas lágrimas, eu não lhes daria a satisfação de saber que me haviam destruído. Eu despejava toda a minha dor, toda a minha raiva, toda a minha tristeza no meu trabalho. O chão da casa da alcateia nunca estivera mais limpo, a roupa nunca mais branca, as refeições nunca servidas com tanta eficiência. Tornei-me o servo perfeito, meu silêncio, meu escudo, minha diligência, minha armadura. Minha loba Luna era uma presença constante e dolorosa dentro de mim. Ela era uma criatura de luar e pelos prateados, um espírito da floresta selvagem. Mas desde a rejeição, ela havia recuado, seu uivo orgulhoso silenciado, seu espírito ferido. O vínculo de companheirismo, embora rompido por Kael, deixara uma ferida purulenta em nossa alma compartilhada. Ainda podíamos senti-lo, um eco distante de poder e presença, um lembrete constante do que havíamos perdido. E podíamos sentir seu vínculo com Lyra se solidificando, uma onda nauseante de paixão triunfante que nos enviaria arrepios de agonia na calada da noite. Foi durante uma dessas noites sem dormir, enquanto eu estava deitado no meu catre, ouvindo os sons distantes da celebração da iminente cerimônia de acasadamento, que senti algo mudar no ar. Um tremor na terra, uma mudança no vento. Um novo aroma, desconhecido e potente, penetrou pelas frestas da minha porta. O aroma de agulhas de pinheiro após uma tempestade, de terra ancestral e de um poder tão imenso que fazia o próprio ar crepitar. Luna se agitou dentro de mim pela primeira vez em semanas. Sua cabeça se ergueu, suas orelhas se aguçaram. Perigo, ela choramingou. Mas havia algo mais em seu tom. Curiosidade. Na manhã seguinte, a matilha estava em alvoroço. Sussurros voavam pelos corredores como pássaros assustados. Uma delegação havia chegado durante a noite. Um alfa do norte, disseram. O alfa dos alfas. O alfa supremo dos territórios ocidentais, Ronan. Ele era uma figura lendária, um lobo de imenso poder e renome, cuja matilha, a Serra da Pedra da Lua, era a mais antiga e respeitada de todas. Ninguém sabia por que ele estava ali. Um alfa de sua estatura não fazia visitas sociais. Fui incumbida de servir a mesa principal durante o café da manhã formal, uma função geralmente reservada aos criados mais confiáveis. Mas Lyra insistiu. Ela me queria lá, para vê-la ao lado de Kael, para vê-la desempenhar o papel da graciosa futura Luna diante de seu poderoso convidado. Ela queria esfregar na minha cara a minha própria infelicidade. Mantive o olhar baixo ao entrar no salão principal, com as mãos firmes enquanto carregava um pesado jarro d'água. A sala estava carregada de tensão. Kael estava sentado à cabeceira da mesa, com a postura rígida e um sorriso forçado no rosto. Lyra estava ao lado dele, exibindo-se e exibindo poses. E em frente a eles estava o convidado. Não precisei ver seu rosto para sentir seu poder. Ele irradiava dele em ondas, uma força palpável que exigia respeito, que impunha silêncio. Era o cheiro da noite anterior, amplificado 100 vezes. Quando finalmente ousei levantar o olhar, minha respiração ficou presa na garganta. Ele não se parecia em nada com Kael.
Enquanto Kael era loiro e tinha a constituição física de um lutador, este alfa era moreno e magro, com seu poder contido em um exterior enganosamente calmo. Seus cabelos eram negros como as asas de um corvo, seus olhos da cor de ouro derretido. Havia cicatrizes em seu rosto, leves linhas brancas que revelavam batalhas travadas e vencidas. Ele não era bonito no sentido convencional, era perigoso, belo e aterrorizante ao mesmo tempo. Nossos olhares se encontraram por uma fração de segundo. O mundo pareceu girar em seu eixo. O barulho do corredor desapareceu. Naquele instante fugaz, senti um sobressalto, um choque de reconhecimento que me atingiu profundamente. Luna, minha loba adormecida e alquebrada, avançou, uivando uma única palavra silenciosa em minha mente: morte. Tropecei, o jarro escorregou da minha mão. A água espirrou no chão, um mero respingo no silêncio repentino e ensurdecedor que se abateu sobre a sala. Todos os olhares estavam voltados para mim. O rosto de Kael era uma nuvem de fúria, o de Lyra era uma máscara de alegria triunfante. Ômega inútil, rosnou Kael. Limpe sua bagunça e saia daqui. A vergonha tomou conta de mim, quente e sufocante. Ajoelhei-me para pegar a jarra, com as mãos trêmulas. Mas, antes que meus dedos pudessem se fechar em volta da alça, uma voz grave, suave como granito polido, cortou a tensão. Deixe isso. Era o alfa visitante, Ronan. Ele me olhava, com os olhos dourados semicerrados e uma expressão indecifrável no rosto. Ele empurrou a cadeira para trás e se levantou, com movimentos fluidos e precisos. A força de sua presença era avassaladora. Ele contornou a mesa e parou na minha frente, uma figura imponente que eclipsava o mundo. Ele se ajoelhou, não com a graça de um cortesão, mas com o movimento firme de um guerreiro. Estava ajoelhado diante de mim, o ômega rejeitado, a criada em farrapos. O alfa dos alfas. Sua mão se estendeu, não para me tocar, mas para pegar o jarro. Seus dedos roçaram os meus. Fogo. Um raio ardente e brilhante subiu pelo meu braço, percorrendo cada nervo do meu corpo. Era o vínculo de companheirismo, mas não a brasa tênue e bruxuleante que eu havia compartilhado com Kael. Era um inferno furioso, uma supernova de conexão e pertencimento que me deixou sem fôlego. Ele olhou da minha mão para o meu rosto, seus olhos dourados buscando os meus. Eu podia ver o choque refletido ali, a compreensão crescente. O aroma de pinho e terra se intensificou, envolvendo-me como um manto protetor. Da cabeceira da mesa, ouviu-se um suspiro abafado. Era Kael. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados de descrença e um horror crescente e terrível. Lyra olhou de Ronan para mim, seu sorriso triunfante se dissolvendo em um rosnado de confusão e raiva. Toda a alcateia da rocha carmesim assistiu em silêncio, atordoada, enquanto o alfa mais poderoso dos territórios, Ronan da Serra da Pedra da Lua, permanecia ajoelhado diante da serva. Ele segurava o jarro em uma das mãos, seu olhar fixo no meu, e no fundo de seus olhos dourados não vi pena nem desprezo, mas uma pergunta, uma promessa e o início de um acerto de contas. O grande salão permaneceu congelado em um quadro de descrença. O cheiro de ozônio e poder bruto emanava do Alfa Ronan em ondas palpáveis. Ele não pareceu notar as dezenas de lobos atordoados que o encaravam. Seu mundo inteiro parecia ter se reduzido a mim, a garota ajoelhada em uma poça d'água, vestida com trapos. Qual é o significado disso? Kael finalmente conseguiu dizer, com a voz embargada de fúria e humilhação. Ele se levantou tão abruptamente que sua cadeira rangeu contra a pedra. Alfa Ronan, esta é uma serva, uma ômega desajeitada e inútil. Ela não merece sua atenção. Ronan nem sequer olhou para ele. Seus olhos dourados encontraram os meus, e um rosnado baixo ecoou em seu peito, um som tão profundo e ressonante que vibrou pelo chão. Não era uma ameaça dirigida a Kael, era um aviso para o mundo inteiro. O grande salão permaneceu congelado em um quadro de descrença. O cheiro de ozônio e poder bruto emanava do Alfa Ronan em ondas palpáveis. Ele não pareceu notar as dezenas de lobos atordoados que o encaravam.
Seu mundo inteiro parecia ter se reduzido a mim, a garota, ajoelhada em uma poça d'água, vestida com trapos. Qual é o significado disso? Kael finalmente conseguiu dizer, com a voz embargada de fúria e humilhação. Ele se levantou tão abruptamente que sua cadeira rangeu contra a pedra. Alfa Ronan, esta é uma serva, uma ômega desajeitada e inútil. Ela não merece sua atenção. Ronan nem sequer olhou para ele. Seus olhos dourados encontraram os meus, e um rosnado baixo ecoou em seu peito, um som tão profundo e ressonante que vibrou pelo chão. Não era uma ameaça dirigida a Kael, era um aviso para o mundo inteiro. Uma reivindicação protetora e possessiva. Ele se levantou, puxando-me para cima com um aperto suave, porém firme no meu braço. O choque do seu toque foi tão intenso que me deixou tonta. Ele se virou para Kael, com a expressão agora dura, os olhos como lascas de gelo âmbar. O nome dela, ele ordenou, não era um pedido. Kael hesitou. Ela era Elara. Era. A voz de Ronan era perigosamente suave. Lyra, vendo seu momento de glória se dissolver em um espetáculo de elevação inesperada de sua rival, interveio, com a voz estridente. Ele a rejeitou. Ela não é nada, um brinquedo quebrado. Seu sangue ômega era fraco demais para um alfa como Kael. Ronan virou a cabeça bruscamente em sua direção. Ele não falou, mas também não precisava. A força do seu olhar foi suficiente para fazê-la recuar, sua bravata evaporando. Ele então voltou seu olhar penetrante para Kael. "Você a rejeitou?" perguntou ele, com uma calma mortal pairando sobre suas palavras. "Você encontrou este tesouro e a descartou?" Ele gesticulou para mim, e pela primeira vez me senti algo além de sujeira. Me senti vista. "Ela é minha companheira", declarou Ronan, e as palavras ecoaram pelo salão cavernoso como um julgamento. A matilha ofegou ao mesmo tempo. Meu coração martelava contra as costelas, um pássaro frenético batendo as asas contra uma gaiola. Não podia ser verdade. Eu era um ômega rejeitado, um servo. Companheiras eram um presente da deusa da lua, um vínculo sagrado. Como eu poderia estar destinado a 2 alfas? A menos que o primeiro vínculo tenha sido um erro, uma mentira. O rosto de Kael se contorceu em uma máscara de raiva e descrença. Isso é impossível, ela era minha, o vínculo estava lá. Foi mesmo? Os lábios de Ronan se curvaram em um sorriso sem humor. Um verdadeiro vínculo de companheirismo não pode ser quebrado por uma simples rejeição. É um vínculo da alma. O que vocês tiveram foi um lampejo de atração, talvez, uma conveniência. Vocês confundiram uma vela com o sol. Ele olhou para mim, sua expressão suavizando-se quase imperceptivelmente. E você permitiu que ele diminuísse sua luz. Minha respiração ficou presa. Ele me viu. Não a serva, não o ômega, mas a luz que ele acreditava que eu continha. "Isso não muda nada, Kael", vociferou, tentando recuperar alguma aparência de autoridade. "Ela é membro da minha matilha e é uma serva. Seu status é decretado." "O status dela acaba de ser elevado", respondeu Ronan suavemente. "Como minha companheira, ela é aluna da alcateia da Serra da Pedra da Lua. Ela tem uma posição muito superior a qualquer um nesta sala, incluindo você, Alfa Kael." Ele pronunciou o título com um ar de desdém que era um insulto mais grave do que qualquer maldição. Ele se virou para mim, ignorando a fúria lancinante de Kael e o olhar venenoso de Lyra. "Venha comigo, Elara. Você não pertence a este lugar." Ele me ofereceu a mão. Era uma escolha, uma tábua de salvação. Meu olhar passou de sua mão forte e firme para o rosto furioso de Kael, depois para os membros da matilha que me atormentavam, cujas expressões agora eram uma mistura de medo e confusão. Partir significava adentrar um mundo desconhecido, ao lado de um homem cujo poder era ao mesmo tempo aterrorizante e sedutor.
Ficar significava uma vida de servidão contínua, de ser um fantasma em minha própria casa. Não havia escolha alguma. Coloquei minha mão trêmula na dele. Seus dedos se fecharam em volta dos meus, quentes e fortes. A conexão, o vínculo, se acendeu entre nós. Um calor reconfortante que afugou o frio das últimas semanas. Você não pode levá-la, Kael rugiu, dando um passo à frente. Ronan não se virou, mas sua matilha, que estivera parada em silêncio na entrada, moveu-se como um só. Eram apenas 4 guerreiros, mas se moviam com uma graça letal que fazia os guardas do Rochedo Carmesim parecerem filhotes desajeitados. Formavam uma muralha silenciosa e intransponível. Eu não vou levá-la, disse Ronan, sua voz ecoando facilmente pelo corredor. Ela vem comigo, por livre e espontânea vontade. Ele olhou para mim, seus olhos fazendo a pergunta. Assenti com firmeza, com um pequeno aceno de cabeça. Era tudo o que ele precisava. Sem dizer mais nada, ele me conduziu para fora do grande salão. Os 4 guerreiros da Pedra da Lua nos seguiram, sua presença uma promessa silenciosa e mortal do que aconteceria se alguém tentasse nos impedir. Atravessamos o galpão, passamos pelas cozinhas onde eu havia esfregado panelas, pela lavanderia onde eu havia lavado as roubas dos meus algozes. Saímos pelas portas principais e fomos para a luz do sol. Pisquei, a claridade era desconhecida depois de tanto tempo passado nas sombras. Uma carruagem, elegante e preta, puxada por 2 enormes cavalos negros, esperava. Um dos guerreiros de Ronan abriu a porta. Ronan me ajudou a entrar, seu toque gentil e respeitoso. Enquanto me acomodava no assento de veludo macio, olhei para trás, para a casa da matilha. Kael e Lyra estavam nos degraus, seus rostos como máscaras de fúria. O resto da matilha havia se espalhado atrás deles, um mar de rostos confusos e temerosos. Eles riram da minha queda. Agora estavam testemunhando uma ascensão que jamais poderiam ter imaginado. A porta da carruagem se fechou, bloqueando a visão do meu passado. Ronan sentou-se à minha frente, sua presença preenchendo o pequeno espaço. A carruagem avançou bruscamente e eu estava a caminho de uma nova vida. A jornada foi um borrão de contemplação silenciosa. Eu estava sobrecarregada, meus pensamentos um turbilhão de choque, medo e uma esperança frágil e crescente. Ronan não me pressionou para falar. Ele simplesmente me observou, seu olhar dourado, firme e paciente. Ele exalava uma calma que lentamente começou a acalmar meus nervos em frangalhos. Depois de um longo tempo, ele falou: "Eles te machucaram." Era uma afirmação, não uma pergunta. Eu só consegui concordar, com a garganta apertada pelas lágrimas não derramadas. "Eles não vão te machucar de novo", jurou ele, e a convicção em sua voz era absoluta. "Eu não vou permitir." Luna, minha loba, que estivera tão silenciosa por tanto tempo, agitou-se dentro de mim, um suave ronronar de concordância vibrando em minha alma. Ela reconheceu a verdade em suas palavras. Ela reconheceu a força do nosso novo companheiro. Chegamos às terras da alcateia de Moonstone Ridge enquanto o crepúsculo pintava o céu em tons de lavanda e rosa. O território era diferente das terras acidentadas e rochosas da alcateia de Crimson Rock. Era um lugar de florestas antigas, rios cristalinos e montanhas que tocavam as nuvens. O ar era limpo e fresco, impregnado do aroma de pinheiros e magia. A casa da matilha não era uma fortaleza como a de Kyle, mas uma mansão ampla e elegante, construída em pedra branca e madeira escura, aninhada em um vale ao lado de um lago cintilante. Parecia uma casa, não um quartel. Quando a carruagem parou na entrada, as grandes portas de carvalho se abriram. Uma mulher de cabelos prateados trançados nas costas e olhos gentis e enrugados estava ali, ladeada por outros membros da matilha. Eles não sorriam, mas suas expressões eram abertas, curiosas e respeitosas. Não havia zombarem em seus olhos, nem crueldade. Ronan desceu da carruagem e se virou para me ajudar a descer. Ele segurou minha mão enquanto me conduzia a escada acima. "Esta é a minha beta, Helena", disse ele, gesticulando para a mulher de cabelos prateados.
Helena, esta é Elara, minha companheira, a nova Luna de Moonstone Ridge. Os olhos de Helena se arregalaram levemente de surpresa, mas ela se recuperou rapidamente. Ela curvou a cabeça profundamente. Luna Elara, bem-vinda ao lar. Lar. A palavra me fez tremer. Será que este é mesmo meu lar? Naquela noite, fui conduzida a um conjunto de aposentos maior do que todos os aposentos dos criados que eu havia deixado para trás. Havia uma cama macia, coberta de peles, uma lareira crepitante e uma varanda com vista para o lago iluminado pela lua. Um banho havia sido preparado para mim, perfumado com lavanda e ervas. O traje preparado para mim não era uma túnica de criada, mas um vestido simples e elegante de veludo azul escuro. Depois de tomar banho e me vestir, sentindo-me mais humano do que há semanas, ouvi uma batida suave na porta. Era Ronan. Ele segurava uma pequena caixa de madeira com entalhes complexos. "Achei que você estivesse com fome", disse ele, com a voz mais suave do que eu já ouvira antes. Ele me levou até uma pequena mesa perto da lareira e comemos em um silêncio confortável. A comida era simples, mas deliciosa: frango assado, pão fresco e frutas vermelhas doces. Quando terminamos, ele olhou para mim com uma expressão séria. "Elara, eu sei que isso é muita coisa para assimilar", começou ele. "Não sei a história completa do que aconteceu com você em Crimson Rock, mas saberei. E haverá um acerto de contas. Mas isso fica para depois. Hoje à noite, quero que você saiba de uma coisa." Ele se inclinou para a frente, com os olhos dourados intensos. "A deusa da lua não comete erros. Ela escolheu você para mim, e eu para você. Aquele vínculo que você pensava ter com Kael era uma sombra, um teste, um pelo qual você passou." "Como?" Minha voz era um sussurro. "Como eu passei, sendo fraca, sendo rejeitada e humilhada?" "Não", disse ele com firmeza, "sobrevivendo, mantendo esse núcleo de aço dentro de você, mesmo quando tentaram ao máximo transformá-lo em pó. Eu vi isso nos seus olhos no momento em que olhei para você. Você não está quebrada, Elara, você foi forjada." Ele estendeu o braço sobre a mesa e pegou a minha mão. Seu polegar acariciou delicadamente o dorso dela, me fazendo sentir arrepios de calor. "Este é o seu lar agora", disse ele. "Você é a Luna, minha igual. Ninguém jamais a obrigará a abaixar a cabeça novamente. Descanse, cure-se e saiba que você está segura." Ele se levantou e saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Fiquei sentado perto do fogo por um longo tempo, suas palavras ecoando em minha mente. Forjado, não quebrado. Pela primeira vez desde o dia da minha rejeição, permiti-me chorar. Mas não eram lágrimas de dor ou humilhação, eram lágrimas de alívio, de libertação, de uma esperança frágil e hesitante de que talvez, apenas talvez, meu pesadelo tivesse acabado. E uma nova vida, uma vida de verdade, estava apenas começando. Luna, minha loba, aninhava-se em minha mente, seu espírito finalmente em paz. E juntos, dormimos, um sono profundo e sem sonhos, sob a proteção vigilante do Alfa de Moonstone Ridge. Os dias seguintes foram um desenrolar suave, um florescimento lento e cauteloso no calor da minha nova realidade. Os membros da matilha da Pedra da Lua me tratavam com uma reverência silenciosa que era ao mesmo tempo enervante e profundamente curativa. Eles me chamavam de Luna, com as cabeças ligeiramente abaixadas em sinal de respeito. Estavam curiosos, é claro, mas suas perguntas eram transmitidas por olhares suaves e inquisitivos, não por sussurros intrusivos. Helena, a beta de Ronan, tornou-se uma guia gentil. Ela era sábia e paciente, sua presença uma fonte constante de calma. Ela me mostrou o território, explicou os costumes da matilha e respondeu às minhas perguntas hesitantes sem julgamento. Aprendi que a Serra da Pedra da Lua era diferente da Rocha Carmesim em todos os aspectos imagináveis. O poder ali não era exercido como um porrete, era uma responsabilidade sagrada. A matilha era uma família, unida pela lealdade e pelo respeito mútuo, não pelo medo. Ronan não era um governante que ditava ordens de um trono.
Ele era um líder que caminhava entre seu povo, sua força um escudo que protegia a todos. Meu relacionamento com Ronan se aprofundou, mas não da maneira que eu esperava. Não houve romance relâmpago, nem declarações apaixonadas. Em vez disso, ele me deu algo muito mais precioso: espaço. Ele me deu tempo para me curar. Ele nunca pressionou, nunca exigiu. Ele simplesmente aparecia ao meu lado durante uma caminhada à beira do lago, ou sentava-se comigo perto da fogueira à noite, compartilhando histórias de sua matilha, de sua vida. Ele estava me ensinando, percebi, o que significava ser verdadeiramente valorizada. Ele estava me mostrando, por meio de suas ações, que eu era mais do que apenas uma companheira a ser reivindicada. Eu era uma parceira a ser estimada. O vínculo de companheirismo entre nós era uma corrente constante e vibrante sob a superfície de nossas interações. Era uma conversa silenciosa, uma linguagem da alma. A cada dia que passava, ela se fortalecia, entrelaçando nossos espíritos. Comecei a sentir suas emoções como ecos tênues das minhas. Um lampejo de orgulho quando um jovem lobo tinha sucesso em uma caçada, uma onda de preocupação por um ancião doente, uma profunda e duradoura satisfação enquanto ele zelava por sua matilha. E às vezes, no silêncio da noite, eu sentia uma onda de ternura feroz e protetora direcionada a mim, e eu sabia que ele estava pensando em mim. Luna prosperou neste novo ambiente. Ela estava se recuperando, seu pelo prateado recuperando o brilho, seu espírito reacendido. Ela adorava o lobo de Ronan, uma criatura enorme, negra como obsídiana, chamada Ônix. Eles corriam juntos em nossos sonhos, dois espíritos selvagens, perfeitamente combinados, seus uivos uma canção de alegria sob a lua digital. Mas as sombras do meu passado eram longas. Pesadelos ainda me atormentavam, visões dos olhos frios de Kael e do sorriso triunfante de Lyra. A lembrança do riso, da humilhação, era uma mancha que eu temia que jamais fosse lavada. Eu ainda me encolhia diante de barulhos altos, ainda instintivamente abaixava a cabeça quando alguém se dirigia a mim. O servo estava gravado em minha postura, em minha alma. Certa noite, enquanto estávamos sentados na varanda do meu quarto, observando as estrelas brilharem na superfície do lago, Ronan se virou para mim, com uma expressão estranhamente grave. "Chegou uma mensagem de Crimson Rock hoje", disse ele, em voz baixa. "Kael está exigindo seu retorno. Ele alega que você é propriedade dele, que eu a roubei." Um pavor frio tomou conta de mim. "Ele não pode." "Ele não vai", Ronan garantiu, cobrindo a minha mão. "Mas a arrogância dele está causando instabilidade nas fronteiras. Ele está tentando reunir outras matilhas contra mim, espalhando mentiras de que sou um tirano que toma o que quer." "O que você vai fazer?", sussurrei, sentindo o medo formar um nó frio no estômago. "Responderei ao desafio dele", disse Ronan, com o olhar endurecido. "Haverá um conclave dos alfas ocidentais dentro de uma semana. É um território neutro. Kael tornará pública sua acusação e eu darei minha resposta." Ele fez uma pausa, seu olhar dourado buscando o meu. "Quero que você venha comigo, Elara, mas a escolha é sua. Não será fácil enfrentá-los novamente." Enfrentar Kael, enfrentar Lyra, enfrentar a matilha que me havia descartado. O pensamento me fez sentir fisicamente mal. Eu queria dizer não, ficar ali, naquele santuário que ele havia construído para mim. Mas então olhei para Ronan, para a força silenciosa em seu rosto, a fé inabalável em seus olhos. Ele me chamara de forjada, não quebrada. Ele me defendeu quando eu não tinha ninguém. Eu não podia deixá-lo enfrentar isso sozinho. Era o meu passado, a minha batalha tanto quanto a dele. "Eu irei", eu disse, minha voz mais forte do que eu esperava. Um lampejo de orgulho aqueceu seus olhos. "Ótimo! É hora de verem a verdadeira Luna de Moonstone Ridge." A semana passou em um turbilhão de preparativos, não para a batalha, mas para uma demonstração de força silenciosa e inabalável. Helena me ajudou a escolher meu traje, não vestidos extravagantes, mas vestidos simples e bem feitos de lã e linho finos que transmitiam uma dignidade silenciosa.
Ronan passou horas comigo, não me ensinando o que dizer, mas simplesmente estando comigo, sua presença uma garantia constante, fortalecendo o vínculo entre nós até que eu sentisse como se parte de sua imensa força fosse minha. O dia do conclave chegou, uma manhã fresca de outono. Viajamos não de carruagem, mas a cavalo, com os 4 guerreiros mais confiáveis de Ronan como nossa escolta. Enquanto cavalgávamos, senti uma transformação dentro de mim. A postura de servo em meus ombros se endireitou. O medo em meu coração não desapareceu, mas foi ofuscado por uma nova e firme determinação. Eu não era a mesma garota que esfregava o chão e suportava provocações. Eu era a companheira do alfa dos alfas, e eu não seria envergonhada novamente. O conclave foi realizado em uma clareira na floresta ancestral que marcava a divisa de vários territórios. Uma grande fogueira ardia no centro e os alfas de uma dúzia de matilhas estavam reunidos, com seus betas e guerreiros-chefes atrás deles. Vi Kael imediatamente. Ele estava orgulhoso e arrogante, Lyra agarrada ao seu braço, seus olhos percorrendo a multidão reunida com um ar possessivo. Quando ela nos viu chegar, seus olhos se arregalaram e um sorriso lento e malicioso se espalhou por seu rosto. Desmontamos e Ronan me conduziu em direção ao centro da clareira. Um murmúrio percorreu a multidão. Todos me olhavam, sussurrando, com os olhos cheios de pena e curiosidade mórbida. Eles viam o antigo Ômega, o servo rejeitado. Kael deu um passo à frente, sua voz ecoando pela clareira. Alfa Ronan, vejo que você trouxe os pertences roubados. Veio devolvê-la à sua matilha de direito? O insulto tinha a intenção de me provocar, de me humilhar desde o início. Eu estremeci, mas a mão de Ronan apertou a minha, uma mensagem silenciosa de apoio. Ronan encontrou o olhar de Kael com uma expressão indecifrável. Trouxe minha companheira, Luna Elara, da Serra da Pedra da Lua, disse ele, com a voz calma, mas carregada de uma autoridade que silenciava os sussurros. E vim responder às suas acusações infundadas. Um velho e respeitado alfa chamado Marcos, que presidia o conclave, deu um passo à frente. Alfa Kael, você apresentou uma queixa formal. Apresente seu caso. Kael estufou o peito. O alfa Ronan abusou do seu poder. Ele veio às terras da minha matilha e roubou minha ômega, Elara. Ela foi rejeitada sim, mas ainda era membro da minha matilha, sob minha autoridade. Ele violou as antigas leis de território e posse. Lyra deu um passo à frente, o rosto uma máscara de falsa compaixão. É verdade, ele a enfeitiçou. Ela era uma criatura simples e frágil, e ele usou seu poder para obscurecer sua mente. Só queremos o melhor para ela, voltar para casa, onde ela possa ser cuidada. As mentiras eram tão descaradas, tão distorcidas, que me tiraram o fôlego. Cuidaram de mim? Elas me atormentaram, quebraram meu espírito e me descartaram como lixo. O Alfa Marcos voltou seu olhar para Ronan. Alfa Ronan, qual é sua resposta? Ronan ficou em silêncio por um longo momento. Então, olhou para mim. Elara, disse ele, com a voz suave o suficiente para que só eu pudesse ouvir. Você não precisa fazer isso. Eu posso acabar com isso agora. Eu sabia que ele conseguia. Ele poderia desafiar Kael e a luta terminaria em minutos. Mas não se tratava de uma vitória física. Tratava-se da verdade. Tratava-se de recuperar a minha voz. Respirei fundo e dei um passo à frente, soltando a mão de Ronan. Fiquei sozinha no centro do círculo, com o coração disparado, mas com a determinação firme. Eu não fui roubada, disse eu, com a voz clara e firme, ressoando com uma força que eu não sabia que possuía. Ela ecoou pela clareira silenciosa. Todos os olhares estavam em mim. Eu fui embora. Deixei um lugar onde fui rejeitada, humilhada e tratada como menos que um lobo. Olhei diretamente para Kael, para o choque estampado em seu rosto. Você não apenas me rejeitou, Kael. Você tentou me apagar.
Você e ela, gesticulei para Lyra, cujo rosto agora estava pálido de fúria, transformaram meu lar em uma prisão, minha matilha em meus algozes. Um murmúrio de inquietação percorreu os alfas reunidos. Esta não era a história que lhes haviam contado. Eu não sabia o que era um verdadeiro vínculo de companheirismo até conhecer o Alfa Ronan, continuei, minha voz ficando mais forte a cada palavra. O que você e eu tínhamos, Kael, era uma pálida imitação. A deusa da lua corrigiu seu erro. Ela me enviou meu verdadeiro companheiro, um homem que viu valor em mim quando eu mesma já o havia esquecido. Um homem que curou o que você quebrou. Virei-me para os outros alfas. Eu não fui roubado, eu fui salvo. Eu não deixei meu lar. Finalmente fui levado a ele. Meu lugar é em Moonstone Ridge, pois é Luna, e não serei mais usado como um peão em seus jogos de poder e orgulho. Silêncio. Um silêncio profundo e atordoante. Ninguém esperava que a criada falasse. Ninguém esperava que ela tivesse uma voz tão poderosa e inabalável. Então, o silêncio foi quebrado. Era o Ronan. Ele deu um passo à frente e veio para o meu lado. Não pegou minha mão, nem me protegeu. Ficou ao meu lado como um igual. E então fez algo que provocou uma onda de choque em todo o conclave. Ele se curvou. Não um simples aceno de cabeça, mas uma profunda e formal reverência da cintura para baixo. O alfa dos alfas, o lobo mais poderoso dos territórios, curvou-se diante de mim, o ômega rejeitado, diante de todos os seus pares. Foi um ato de respeito supremo, um reconhecimento público inegável do meu status, da minha força, do meu valor. Foi uma declaração mais poderosa do que qualquer desafio, qualquer ameaça. Ele não estava apenas me reivindicando como sua companheira, ele estava me honrando como sua aluna. Sua rainha. Kael o encarou, boquiaberto, o rosto pálido. Lyra parecia ter levado um tapa. Os outros alfas olharam de Ronan para mim, suas expressões mudando de ceticismo para admiração, e então para um profundo respeito. As risadas cessaram, os sussurros cessaram. Tudo o que restou foi a visão do alfa mais poderoso do mundo, curvado em deferência diante da mulher que todos haviam dispensado. E naquele momento, eu não era o ômega rejeitado, nem o servo. Eu era a Elara, Luna da Serra da Pedra da Lua, e minha voz finalmente fora ouvida. A imagem de Ronan se curvando ficou gravada na mente de todos os alfas presentes. Foi um gesto de significado tão profundo que abalou todo o conclave. As acusações de Kael, que momentos antes pareciam uma queixa legítima, agora pareciam mesquinhas e vingativas. As palavras venenosas de Lyra evaporaram no ar frio do outono, expostas como nada mais do que mentiras invejosas. Alfa Marcos, com o rosto envelhecido marcado por um respeito recém-descoberto, foi o primeiro a falar. O conclave ouviu ambos os lados. Está claro que não houve roubo aqui. Luna Elara fez sua escolha. A deusa da lua fez a dela. Este assunto está encerrado. Seu julgamento foi final, e sua voz não deixou espaço para discussão. Kael olhou ao redor, com os olhos arregalados, em busca de um aliado, um único rosto que demonstrasse um vislumbre de apoio. Não encontrou nenhum. Ele estava tão confiante em sua capacidade de manipular os outros alfas, de pintar Ronan como um vilão e a si mesmo como a vítima. Mas meu testemunho e o ato de deferência sem precedentes de Ronan desfizeram todo o seu plano. Ele não só perdeu a discussão, como também perdeu a face, uma ferida muito maior para um alfa tão orgulhoso quanto ele. Seu olhar pousou em mim, e o olhar em seus olhos não era mais apenas de raiva, mas de um ódio venenoso e reprimido. Ele não havia perdido apenas uma companheira em potencial, havia sido publicamente derrotado pela própria pessoa que buscava esmagar. Sua humilhação agora estava completa, retribuída na mesma arena pública onde ele havia arquitetado a minha. Ronan se endireitou após a reverência, seus olhos dourados encontrando os meus. O orgulho e o amor que irradiavam dele eram um abraço caloroso e protetor. Ele me ofereceu o braço e eu o aceitei, ficando de pé ao seu lado.
Juntos viramos as costas para Kael e Lyra e nos afastamos da fogueira, com os olhares silenciosos e respeitosos dos alfas ocidentais seguindo cada passo. Nossa saída não foi uma retirada, foi uma volta da vitória. A viagem de volta a Moonstone Ridge foi diferente. A tensão silenciosa se dissipou, substituída por uma profunda sensação de paz e retidão. Cavalgamos lado a lado, com os joelhos ocasionalmente se tocando, e o simples contato me fez sentir faíscas de consciência. O vínculo entre nós havia sido testado no fogo da opinião pública e emergiu mais forte, mais brilhante, inquebrável. Quando chegamos de volta à casa da matilha, toda a matilha de pedras da lua estava reunida do lado de fora, esperando. Helena estava na vanguarda, com uma expressão calma, mas eu podia ver o alívio em seus olhos. As notícias se espalharam rápido no mundo dos metamorfos. Eles já sabiam o que tinha acontecido. Quando Ronan e eu desmontamos, a multidão gritou. Não era um rugido selvagem e barulhento como os que ouviram em Crimson Rock. Era um som de alegria genuína, de boas-vindas, de aceitação. Eles não estavam apenas torcendo pelo seu alfa, estavam torcendo por mim, pela Luna deles. Nas semanas seguintes, os últimos vestígios da criada Elara desapareceram. Comecei a habitar verdadeiramente meu papel como Luna. Passei meus dias com Helena, aprendendo o funcionamento intrincado da matilha, administrando recursos, resolvendo pequenas disputas, cuidando dos mais velhos e dos mais jovens. Descobri que tinha um talento especial para isso, uma intuição silenciosa que me permitia enxergar o cerne de um problema. Os membros da matilha, que inicialmente me tratavam com um respeito cauteloso, agora vinham até mim com genuíno carinho e confiança. Buscavam meus conselhos, valorizavam minha opinião. Viam-me como eu estava me tornando, não apenas a companheira de Ronan, mas uma líder por direito próprio. Meu relacionamento com Ronan continuou a florescer no solo fértil dessa paz recém-descoberta. Nossas noites eram passadas em companhia tranquila, nossas conversas tecendo uma tapeçaria de sonhos compartilhados e feridas curadas. Ele me contou sobre suas próprias cicatrizes, sobre as batalhas que o moldaram, sobre a solidão da liderança. E eu, por minha vez, encontrei coragem para compartilhar toda a extensão da minha dor, as feridas profundas deixadas pela crueldade de Kael. Ele ouvia, sua presença um porto seguro, seu toque um bálsamo suave. Uma noite, enquanto a lua cheia pairava no céu como uma lanterna prateada, lançando um brilho mágico sobre o lago, Ronan me levou para a varanda do nosso suíte. A lua está linda esta noite, sussurrei, encostando-me no corrimão. Não tão bonita quanto a mulher que está ao meu lado, respondeu ele, com a voz rouca e rouca. Ele se aproximou e ficou atrás de mim, envolvendo-me a cintura com os braços, puxando-me contra seu peito forte. O contato foi elétrico, mas profundamente reconfortante. Encostei a cabeça em seu ombro com uma satisfação tão profunda que era quase uma dor física. Elara, ele murmurou em meu cabelo. Eu sei que o vínculo entre nós foi forjado na luta. Foi imediato, um choque para nós dois. Mas o que cresceu desde então é algo mais profundo, mais lento. Passei a admirá-la mais do que consigo expressar. Sua força, sua resiliência, seu coração gentil. Eu me apaixonei por você, minha Luna. Lágrimas brotaram em meus olhos, lágrimas de felicidade. E eu com você, Ronan, mais do que você imagina. Ele me virou em seus braços, seus olhos dourados buscando os meus sob o luar. Ele abaixou a cabeça e seus lábios finalmente encontraram os meus. O beijo não foi uma reivindicação ardente e possessiva. Foi uma pergunta, uma promessa, uma prece. Foi gentil e profundo, um selamento do vínculo não apenas de companheiros, mas de corações. Tinha gosto de pinho e luar, de segurança e lar. Quando finalmente nos separamos, estávamos ambos sem fôlego. Ele encostou a testa na minha, seus polegares acariciando suavemente minhas bochechas. Há uma última coisa, disse ele, com a voz carregada de emoção. Um pedaço do seu passado que você precisa saber. Ele me levou para dentro, até a caixa intrincadamente entalhada que mantinha sobre a mesa. Abriu-a e tirou um pequeno diário encadernado em couro.
As páginas eram velhas e a tinta desbotada. Meu pai era o Alfa antes de mim, explicou ele. Ele mantinha registros, histórias. Quando te conheci, senti um lampejo de familiaridade, algo que não consegui identificar. Procurei nos arquivos, encontrei isto. Ele abriu o diário em uma página marcada. Era um registro dos movimentos da matilha, das alianças e disputas de décadas atrás. Meus olhos percorreram a página, e então eu vi. Um nome. Serafina. O nome da minha mãe, sussurrei, com o coração disparado. Minha mãe morrera quando era bem pequena. Eu mal me lembrava dela, só sabia que ela era gentil e que meu pai, que também havia falecido anos antes, a amava profundamente. Ela era uma ômega, me disseram, de uma pequena matilha deslocada. Continue lendo, Ronan insistiu gentilmente. A entrada descrevia um encontro entre o pai de Ronan e o alfa de uma pequena matilha visitante, a matilha da lua prateada. Uma matilha conhecida por sua linhagem rara e poderosa de lunas. Verdadeiras lunas eram chamadas. Ômegas nascidas com uma conexão única com a deusa da lua, possuindo dons de cura e profecia. A entrada mencionava que a filha do Alfa, Serafina, estava com ele, e que ela havia escolhido ficar para trás, tendo se apaixonado por um guerreiro de Crimson Rock. A matilha da lua prateada foi dispersada por um ataque desonesto anos depois, explicou Ronan suavemente. Eles foram praticamente exterminados. O mundo pensou que sua linhagem estava extinta. Ele me olhou, com os olhos cheios de admiração. Sua mãe não era apenas uma ômega, Elara. Ela era a última filha da alcateia da lua prateada. Essa linhagem, esse poder, não morreu com ela. Vive em você. Tudo se encaixou. A fraqueza que Kael sentira em mim não era fraqueza de forma alguma, era um tipo diferente de poder, uma magia latente que ele não conseguia reconhecer ou compreender. O vínculo de companheirismo com ele era um eco pálido, pois minha alma esperava por um companheiro forte o suficiente para se igualar ao poder adormecido dentro de mim. Minha verdadeira herança. Eu não era apenas um ômega, eu era o herdeiro de uma linhagem de lunas lendárias. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu olhava do diário para Ronan. Ele não apenas me salvara de uma vida de servidão, ele havia descoberto a verdade sobre quem eu era. Ele não apenas me dera um lar, ele me devolvera minha história, meu legado. Ele enxugou minhas lágrimas com o polegar. Kael jogou fora um diamante porque estava procurando uma pedra, disse ele suavemente. Perda dele, ganho eterno meu. As feridas do passado ainda estavam lá, leves cicatrizes na minha alma, mas não doíam mais. Faziam parte da minha história, um testemunho da jornada que me trouxe até aqui, a este homem, a esta vida. Semanas depois, um mensageiro chegou trazendo um pergaminho lacrado da alcateia de Crimson Rock. Era um pedido formal de ajuda. Desde o conclave, a autoridade de Kael havia ruído. Sua alcateia está em desordem, atormentada por disputas internas e desafios ao seu governo. Lyra, vendo sua fraqueza, o abandonou, tentando se aliar a uma alcateia rival. A alcateia de Crimson Rock, outrora orgulhosa e forte, estava à beira do colapso. Kael implorava por ajuda do próprio Alfa que ele tentara desacreditar. Ronan leu a mensagem, com o rosto impassível. Então, entregou-a a mim. A decisão é sua, minha aluna. Eles são seu antigo povo. Li as palavras desesperadas e rastejantes de Kael. Pensei nas risadas, na crueldade, no chão frio de pedra. Uma parte de mim sentiu uma satisfação sombria com sua queda. Mas então pensei nos outros, os membros da matilha que não eram inerentemente cruéis, mas que haviam sido desviados por um alfa fraco. As crianças, os anciões. Eles não mereciam sofrer pelas falhas de seu líder. O legado da minha mãe, o legado de uma verdadeira luna, não foi de vingança, mas de cura. Olhei para Ronan com minha decisão tomada. Nós os ajudaremos, eu disse. Não pelo bem de Kael, mas pelo bem da matilha. Um verdadeiro líder não deixa os inocentes sofrerem. O orgulho brilhou em seus olhos. Ele assentiu, como quiser.
Viajamos para Crimson Rock não como conquistadores, mas como aliados. A matilha que nos recebeu era uma sombra do que era antes, com os rostos marcados pelo medo e pela incerteza. Kael estava diante de nós, não mais arrogante, mas destruído. O alfa que me havia destruído era agora um homem destruído. Ele não conseguia me encarar. Ele renunciou formalmente ao seu título, cedendo o controle da matilha à autoridade de Ronan, até que um novo alfa digno pudesse ser encontrado. Ele não implorou pelo meu perdão, simplesmente aceitou seu destino. Não houve triunfo em sua derrota, apenas uma resolução silenciosa e triste. Enquanto Ronan trabalhava para restaurar a ordem, eu caminhava entre as pessoas. Alguns me olhavam com vergonha, outros com uma esperança desesperada. Eu não oferecia condenação, mas compaixão. Usei as habilidades de cura nascentes que estavam despertando dentro de mim, um toque gentil que acalmava febres, uma presença calma que aliviava ansiedades. Eu não era apenas uma aluna, eu era uma curandeira. Eu estava em casa. Certa tarde, enquanto distribuía alimentos na aldeia, vi um grupo de jovens crianças ômega amontoadas, com os olhos arregalados e assustados. Elas me olhavam como se eu fosse uma rainha de um livro de histórias. Eu me lembrava de ser tão pequena, tão invisível. Ajoelhei-me diante deles, com um sorriso gentil no rosto. Não há nada a temer, disse suavemente. As coisas estão mudando. Vocês são todos fortes. Vocês são todos dignos. Nunca deixem que ninguém lhes diga o contrário. Uma menininha, mais corajosa que as demais, estendeu a mão e tocou timidamente a manga do meu vestido de veludo. Você é mágica? Sussurrou ela. Olhei para Ronan, que me observava à distância. O amor em seu olhar era algo tangível. Pensei na minha mãe, na linhagem há muito perdida de lunas da lua prateada. Pensei na criada que chorara em um catre de palha e na luna que agora era um farol de esperança para duas alcateias. Sorri para a menininha, com o coração transbordando. Sim, respondi. Acho que sim. Mais tarde naquela noite, de pé nas muralhas da casa da alcateia de Crimson Rock, observando as terras que um dia foram minha prisão, Ronan veio ficar ao meu lado. O ar estava fresco, trazendo a promessa de uma mudança de estação. Uma nova era. Uma nova era. Você o salvou, ele disse calmamente. Nós o salvamos, corrigi, colocando minha mão na dele. Ele levou minha mão aos lábios e beijou meus dedos. Kael era um tolo. Todos os dias agradeço à deusa da lua por sua tolice. Encostei a cabeça em seu ombro, observando as primeiras estrelas começarem a aparecer no céu crepuscular. O riso que um dia me assombrara era um eco distante, abafado pelo som do meu próprio batimento cardíaco constante, pelo sussurro do vento, pelo estrondo profundo e reconfortante da voz do meu companheiro. Eu não era mais definida pela minha rejeição, mas pela minha resiliência. Não pela minha queda, mas pela minha ascensão. Ali, ao lado do homem que via a rainha na criada, eu finalmente estava, completamente, em casa.